Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Equatorial Energia, referente ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes o CEO da companhia, senhor Augusto Miranda, o vice-presidente Leonardo Lucas, o diretor de regulação, senhor Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, senhora Tatiana Queiroga Vasques, e o senhor Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que, ao final, estarão à disposição para responder a eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Equatorial Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao senhor Augusto Miranda. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados. Neste trimestre, alcançamos 2,9 bilhões de reais de EBITDA ajustado, desempenho 14,5% maior que no mesmo trimestre do ano passado. Resultado que reflete a consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp, a redução de custos que apresentamos no período e a maior tarifa FIU-B de nossas distribuidoras. Seguimos comprometidos com a disciplina de custos, o que nos levou a ter uma redução de PMSO ajustado no trimestre de quase 4%. Investimos cerca de 2,3 bilhões de reais no trimestre, 34% a mais que no primeiro TRI de 2024, com investimentos focados no segmento de distribuição. Encerramos o trimestre com uma relação dívida líquida sobre a EBITDA de 3,2 vezes, 0,1 vez abaixo do quarto TRI de 24, e tivemos como evento recente o anúncio da venda dos ativos de transmissão do grupo, transação que ajudará a trajetória de desalavancagem da companhia. Em um overview operacional, estamos pelo sexto trimestre seguido abaixo das perdas regulatórias em uma visão consolidada. Em relação à qualidade, observamos avanço em todas as distribuidoras, tanto no DEC quanto no FEC, com destaque para o enquadramento da Equatorial Piauí no DEC regulatório, com redução de 5,4 horas em relação ao primeiro TRI de 24, além das melhoras expressivas também nos ativos mais recentes do grupo, como Goiás e Rio Grande do Sul, que apresentaram reduções de 5,8 horas e 3,3 horas, respectivamente. Ainda em relação ao Rio Grande do Sul, destacamos que a companhia começa o ano com as maiores reduções em ambos os indicadores, traçando uma trajetória positiva de recuperação do ativo após os eventos climáticos severos ocorridos em 2024. Estes movimentos reforçam nosso comprometimento com a qualidade da operação e com o processo turnaround das nossas distribuidoras. Por último, é com alegria que anunciamos que no resultado da carteira do ISE deste ano, a Equatorial figurou na 23ª colocação do índice. Agora, passo a palavra ao Léo, no slide 5, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico e financeiro do grupo. Léo, é com você. Obrigado, Augusto, e muito boa tarde a todos. Vou falar rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo em uma visão consolidada e ajustada. Nossa margem bruta consolidada cresceu 2,9%,
principalmente em função da tarifa FIO-B das distribuidoras. Foi parcialmente compensada pela desconsolidação da SPE7 em Intesa. Vale ressaltar que, em uma visão onde ajustamos a contabilização dos passivos da geração distribuída no primeiro TRI de 24, teríamos crescido 4,1% entre os trimestres. Apresentamos uma redução de 3,9% no PMSO ajustado da companhia, com redução em todos os segmentos, refletindo uma das características mais fortes do nosso DNA. Com esses resultados, atingimos um EBITDA ajustado no trimestre de 2,9 bilhões, 14,5% superior ao mesmo período do ano passado. Resultado tanto dos efeitos citados anteriormente, como a consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp. Em uma visão ajustada pela contabilização da geração distribuída no primeiro TRI, o EBITDA ajustado teria crescido 16,7%. Seguimos com a trajetória de alavancagem bem comportada. A relação dívida líquida por EBITDA reduziu para 3,2 vezes devido ao crescimento do EBITDA. Por último, destacamos os investimentos realizados no trimestre, que somaram 2,3 bilhões, majoritariamente no segmento de distribuição. Vamos agora para o slide 7. Aqui, trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras, além dos destaques do trimestre. Do lado esquerdo, apresentamos de forma breve a performance consolidada das nossas distribuidoras de energia, onde destacamos a redução de perdas do trimestre, estando pelo sexto TRI consecutivo abaixo do nível regulatório na visão consolidada. Neste TRI, tivemos uma arrecadação de 97,9% e uma PSLD sobre a ROB de 1,66%, refletindo uma melhora dos dois indicadores em relação ao primeiro TRI do ano passado. Destacamos que neste trimestre tivemos uma excelente performance em qualidade, com o enquadramento da Equatorial Piauí no DEC regulatório, bem como uma redução de 3,1 horas na C3ED, quando comparado com o quarto TRI de 24. Com este resultado, passamos a ter 4 das nossas 7 distribuidoras enquadradas nos níveis regulatórios. Tivemos um crescimento de margem bruta das distribuidoras de 5,1% no trimestre, refletindo principalmente a maior tarifa FIO-B do período. Ressaltamos que parte da melhora da margem da Equatorial Goiás é referente à expressiva redução de 33 milhões das compensações de indicadores de qualidade, que refletem a melhora da qualidade entre os períodos. Ajustando pela contabilização da GD no primeiro TRI de 24, nossa margem teria crescido 6,6%. Observando o PMSO ajustado das distribuidoras no trimestre, tivemos uma redução de 1,9%. Resultado este que reflete nossa capacidade de gestão de custos operacionais, mesmo em um cenário de melhora relevante dos indicadores de qualidade. Esses movimentos refletiram em um aumento de EBITDA ajustado da distribuição em 8,9% e 11,13% na visão ajustada pela GD. Passando agora para o slide 9. Aqui, no slide 9, vamos olhar para os outros segmentos do grupo. Na transmissão, apresentamos um EBITDA regulatório de 247 milhões, uma redução de 13,3%, principalmente em função da desconsolidação da SPE7 e impacto maior de PA e PV no período. Ainda assim, mesmo com esses efeitos, atingimos uma margem EBITDA de 93% no trimestre. Os resultados do segmento saneamento começam a refletir o avanço da hidrometração. E neste trimestre, apresentamos um EBITDA de 3,7 milhões positivo, além de um aumento da tarifa média de 7,6% entre os períodos. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA de 134 milhões, um aumento de 14% entre os períodos, reflexo da entrada em operação dos parques solares. Agora, volto a palavra ao Augusto. Agora passando ao slide 11. Obrigado, Léo. Agora passando ao slide 11. Gostaríamos de destacar que o relatório de sustentabilidade do grupo, referente a 2024, já está disponível no site de Relações com Investidores. Além disso,
alcançamos a 23ª posição no ranking do ISE, que compreende uma carteira composta por 82 companhias. Este reconhecimento reafirma o nosso compromisso com a atuação ética, transparente e sustentável, refletindo avanços contínuos nas frentes ambiental, social e de governança. Agora, passando ao slide 12. Encerramos um trimestre positivo com desempenho sólido nos aspectos financeiro e operacional. Sabemos, porém, que nosso compromisso vai além. É essencial manter a trajetória de crescimento sustentável e fortalecer continuamente a geração de valor para os nossos colaboradores, clientes, investidores e sociedade. Como eventos para o ano de 2025, teremos o closing da alienação dos ativos da transmissão até o fim do ano e seguiremos com os trâmites atrelados à revisão tarifária periódica do Maranhão. Em relação a este processo, já realizamos a entrega do laudo para reconhecimento da base de ativos da companhia no último dia 30/4. Manteremos nosso compromisso com a disciplina de custos operacionais, assim como continuaremos uma gestão ativa na melhora do ciclo da receita. Em relação aos indicadores de qualidade, seguiremos com foco no robustecimento da rede e melhoria da qualidade operacional de nossos ativos. E, por fim, permaneceremos avaliando eventuais oportunidades futuras de alocação de capital e geração de valor. Agora, eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Ela diz: Boa tarde e obrigada pelas perguntas. Vimos uma performance sólida de custos PMSO no segmento de distribuição, em especial no caso das concessões adquiridas nos últimos anos, como a de Goiás e Rio Grande do Sul, apresentando quedas anuais. Dado o maior desafio em termos de qualidade olhando para essas duas concessões, se analisarmos os subconjuntos, qual a perspectiva da companhia em termos de custos olhando para frente? Fábio, pode falar daí. Então, obrigado, Luísa. Bem, a gente vem fazendo um trabalho, né, especialmente o plano feito em Goiás, desde o Business Plan, e a grande questão daquela concessão era a qualidade, né? Então, o próprio Business Plan já previa um ritmo de investimentos perene, né? E, da mesma forma, desafiar o PMSO de uma maneira alinhada com a questão da qualidade. E, de fato, acho que, olhando para aquela concessão, ambas as coisas estão caminhando bem, né? E a gente tem conseguido caminhar com a qualidade e também com o PMSO. A despeito da concessão de Goiás, ainda ter o PMSO por consumidor, quando comparado com as demais companhias, ainda elevado, o segundo maior, né? Atrás apenas do Amapá, que, de fato, é uma concessão que tem uma deseconomia de escala. Já com relação ao Rio Grande do Sul, de fato, os eventos, né, têm demandado um plano de retomada, né, muito forte, e a gente consegue perceber que, na medida em que a gente deixa de ter maiores eventos, né, a companhia ficou muito bem treinada em enfrentar os eventos, mas quando você passa a não ter evento, de fato, a qualidade vem promovendo uma inflexão. Vale registrar que, quando compara o quarto TRI com o primeiro, o Rio Grande do Sul foi a maior inflexão de FEC e a maior inflexão de DEC do grupo, né? Claramente mostrando essa retomada. Aqui também ela vem para ser o terceiro PMSO por consumidor do grupo, mostrando que, no longo prazo, na medida em que essas coisas estejam organizadas, também a gente tem um potencial, né? Vale frisar, de um lado, Goiás está abaixo do regulatório e do outro, Rio Grande do Sul ainda está acima do regulatório, né? Enfim, consonância com esse momento de recuperação que a gente vem conduzindo naquele ativo, né? Com o apoio de todo o time local, todo o time corporativo. Muito obrigado pela pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Desculpa, pessoal, demorou aqui para abrir o áudio. Rapidamente aqui, fazer uma pergunta sobre crescimento em saneamento. A gente tem visto um ambiente competitivo complicado nos últimos leilões. Queria ouvir um pouquinho sobre a expectativa da empresa para os próximos passos aqui nesse potencial de crescimento em saneamento, ou se de fato, assim, a cabeça hoje é surfar principalmente pela Sabesp. Se puderem comentar um pouquinho. Bom, tá bem. Bem, André, obrigado aí pela pergunta. André, a gente já tem anunciado, né, que o planejamento nosso aponta muito, a gente enxerga nesse segmento uma oportunidade, está certo? E a gente está firme, né? Então, a gente realmente tem um time montado para olhar essas oportunidades em saneamento, assim como em outros segmentos. E, naturalmente, André, se a gente puder marchar, né, dando entendimento, né, com a Sabesp, eu acho que faz todo sentido, entendeu? Mas, ou seja, a gente tem um time destacado para olhar isso e estamos atentos às oportunidades, sim. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Faria, do Bank of America. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. A pergunta é só em linha na pergunta do André sobre a alocação de capital. Enfim, com os proceeds, né, da venda de transmissão, a gente enxerga uma alavancagem ali caindo para os próximos anos. E a pergunta era só qual que poderia ser uma alavancagem target para vocês nos próximos anos. E sobre os proceeds dessa venda da transmissão, se vocês podem ainda há espaço para aumentar o CAPEX nas distribuidoras, né, além dos níveis que vocês estão fazendo hoje, de mais de 3 vezes a depreciação regulatória, e também se vocês consideram avançar em outros segmentos que hoje não são da área de atuação da Equatorial, assim, mesmo em alguns outros segmentos de infraestrutura. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Bom, o tema do uso dos recursos da transmissão ainda tá em discussão, né? Mas a gente tem vários possíveis usos como redução do endividamento em CDI, né? Algum ajuste, alguma elevação, eventual elevação no CAPEX da distribuição, oportunidade de M&A, né? Eventuais recompras de ação ou distribuição de proventos. A gente tem uma expectativa de closing ali para o quarto tri, né? Veja que a gente até conseguiu promover uma pequena desalavancagem nesse tri ainda antes do desfecho, né, dessa transação. E olhando numa perspectiva mais de longo prazo, acredito que a gente vai ter dois eventos muito importantes, que vão ser a conclusão da revisão tarifária do Rio Grande do Sul, né, e de Goiás, né, alguns anos mais na frente, onde a gente deve ter ali movimentos mais robustos, mais fortes, né, enfim, na desalavancagem do grupo. Sobre a alavancagem target, né, a gente está vivendo um momento aqui provavelmente de pico, né, na taxa de juros, é um momento de atenção com a alavancagem target. Acho que essa transação ela traz um diferencial, né, nesse momento, né, de forma que a gente procura tá ali mirando numa alavancagem target ali, preferencialmente, né, um pouco abaixo de 3, em torno de 3, a depender da taxa de juros. Com essa taxa de juros um pouco abaixo, fica mais saudável, né? Mas a gente precisa monitorar, porque também é nesses momentos de pico que
oportunidades interessantes aparecem. Então, a gente tem um espaço grande, né? Enfim, que nos dá muita margem de manobra, né? Para fazer os movimentos da melhor forma, olhando para o cenário, olhando para o retorno, com responsabilidade, né? Como sempre procuramos fazer. Obrigado, Gustavo. Perfeito, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão de Q&A localizado na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Caso deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, Luísa, pode prosseguir. Por favor, senhora Luísa, seu microfone já está liberado. Por favor, senhora Luísa, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma pergunta com relação ao processo de renovação das concessões. Então, a gente acompanhou o processo da EDP Espírito Santo e a gente viu que ao longo das reuniões surgiu aí uma proposta de se analisar outros parâmetros de qualidade, como, por exemplo, incluindo expurgos, além só do DEC/FEC, né, no âmbito do consolidado. Queria saber se, na visão de vocês entendem que para as próximas renovações essa pauta poderia de alguma forma voltar à mesa? Obrigada. Luiz, obrigado aí pela pergunta. Eu passaria o Cristiano. O Cristiano e a Tati aí podem clarear isso melhor. Olá, Cristiano, gentileza. Luísa, boa tarde, obrigado pela pergunta. Em relação a esse tema, assim, a gente de fato teve ali dois diretores que trouxeram algumas propostas diferentes, mas no final do processo, tanto o parecer da Procuradoria, né, quanto a própria votação finalizaram de que a ANEEL deve estar restrita ao que traz no decreto, né? Então, a nossa visão é de que essa discussão mais ampla está praticamente superada e que os próximos processos devem seguir um rito mais simples, se retendo ao decreto. Obrigado. Tá ótimo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano AGG. Por favor, senhor Juliano, pode prosseguir. Olá, pessoal. Augusto, Léo, turma, Tati. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas, eu quero entender um pouco aqui o que seria como trabalhar com perdas num cenário onde a gente passa a ter agora o subsídio para o pessoal de baixa renda. Você acredita que as empresas deveriam acelerar aqui essa questão do cadastro do CAD único? Então, consequentemente, aqui você, de uma certa forma, tirar hoje o que você tem de perdas e passar para o encargo. Enfim, só entender um pouco o cenário, de como é que ficaria perdas aí com subsídio de baixa renda. E a minha segunda pergunta, ele está mais ligado aqui a C3E, então como é que vocês estão trabalhando aqui com redução de DEC e FEC para enquadrar nos limites regulatórios? Então, entender um pouco se vocês acreditam que vai dar tempo de enquadrar e que é um cenário de não conseguir chegar a DEC e FEC no nível regulatório a tempo. Ok? Ok. Juliano, obrigado aí, Juliano, pela pergunta. Juliano, é o seguinte, nós entramos lá na CE, né? Se você olhar os eventos, desde que a gente entrou lá, tem havido eventos aí muito atípicos, né? O ano passado é que eu acho que a comunidade, não só brasileira, mas eu digo mundial, tomou conhecimento da agressividade de tais eventos, né? Que foram bastante atípicos. Então, aí realmente, se você olhar o ano passado com essa sequência de eventos, ou seja, a gente teve pouco tempo para atuar na rede, tá certo? E por isso, realmente, a gente não teve. Se você não tem ação na rede, você tem dificuldade. Você está impedido de intervir na rede, né, preventivamente, você realmente fica impedido de gerar efeitos, né, que evite que melhore os indicadores, né? Então, se você olhar a marca da gente, o Léo aí também destacou aqui na apresentação que desde outubro, esse ano que nós tivemos uma trégua, você vê que a partir de outubro nós caímos em torno de 5 horas, tá? Quando você olha de dezembro para cá, né, você vê que acentuadamente está caindo, e eu posso lhe adiantar também que agora o mês de maio a tendência também de queda continua, então a gente fica muito feliz, né? Ou seja, no momento que nos é permitido, né, trabalhar na rede, eu acho que até pela tradição, pelo conhecimento, pelo envolvimento da área operacional com a área corporativa da empresa, todo esse conhecimento que a gente vem agregando a cada dia, né, com todas as concessões que a gente opera, o resultado ele vem, né? Não há por que não. Então a gente está caindo realmente em queda livre, os resultados estão muito satisfatórios e muito fruto do saber, fruto do envolvimento, fruto do engajamento, fruto do espírito de dono, né, que impera na Equatorial. Então a gente está muito satisfeito, o resultado está vindo muito a galope. Léo, quer comentar? Eu acrescentaria aqui, alguns comentou de maio, né? E abril também foi na mesma linha lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, só reforçando o que eu falei. Comparado com o quarto TRI, né, foi a empresa que teve o avanço mais expressivo, que nos bota numa trajetória, né, equivalente com esse objetivo que você mencionou. E, por exemplo, apesar desse ano extremamente devastador que se teve no ano passado, se você olhar, por exemplo, fizemos uma simulação, se você olha os 12 meses aqui terminados em abril, a gente está chegando no número do contrato referente a dezembro, ou seja, com 4 meses de atraso, né? Apesar dos eventos. Com apenas 4 meses de atraso, nós chegamos no indicador de abril, né? De dezembro, né? E, enfim, a continuar, a julgar pela continuidade desse bom ambiente aí, de a gente não ter maiores impactos, né? Do que a gente vinha sofrendo, adversidades climáticas que vinha se sofrendo de uma maneira muito intensa. Isso, como Augusto bem frisou, mostra aí a capacidade, né? Então, estamos muito animados com a... Faça, Juliano, uma correlação, se faz com o próprio Piauí, tá? Se olha Piauí num curto período de tempo aí, você vê que Piauí está abaixo do regulatório, tá certo? Mais de 3 horas, então é essa capacidade que a gente tem, que na hora que podemos intervir, realmente o resultado ele acontece, né? Aí, sobre a parte de perdas, Juliano, muito interessante. De fato, temos que aguardar como vai ser o desdobramento, né, e a implementação. A gente, acho que tem mostrado, né, historicamente, e na história mais recente, aí, uma capacidade muito forte de redução de perdas de maneira consolidada, né, mesmo em ambientes bem
bem complexos, né, de maior complexidade, como é o caso que a gente tem, algumas concessões de maior complexidade, e nós estamos fazendo. E sobre o baixa renda, vale frisar que alguns anos atrás, recentemente, houve um ranking, né, que a ANEEL, acho que até tornou público, demonstrando as empresas que tinham maior capacidade de chegar no potencial máximo, né, de adesão, vamos dizer assim, de clientes elegíveis, né, à tarifa social. E dessas, na época, né, a gente nem tinha 7 distribuidores, nessa época das 5 primeiras empresas que tinham chegado mais perto do potencial máximo, 4 eram nossas. Então, de fato, a gente tem toda uma inteligência de cruzamento de base, nós somos muito ativos, apesar de ser o consumidor quem pede, a gente é muito ativo, né, nesse quesito, né, enfim, de fato, uma movimentação aqui de subsídios pode incrementar ainda mais no volume de recursos externos que entram na nossa concessão. Acho que já demonstramos tanto a capacidade de redução de perdas, como também de cadastramento desses subsídios. E essa combinação aí é muito forte para esse novo cenário. Excelente. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Obrigado. Obrigado. E para encerrar, eu gostaria de reforçar mais uma vez nosso comprometimento com a agenda de contínua geração de valor que buscamos para nossos investidores, a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada. Também gostaria de lembrar que no nosso time de relações com investidores que o nosso time está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este call. Eu novamente agradeço o interesse na companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.